Bom, falando em liderança, segredos do relacionamento. Respeito. Respeito, experiências compartilhadas, confiança e reciprocidade. Isso faz parte, né? São atributos que se esperam que um líder tenha, né? Respeito. Se tratando de relacionamento, tudo vai começar com respeito. Quando você valoriza e respeita as outras pessoas, você também vai ser respeitado. Normalmente as pessoas conseguem respeito quando se destacam diante de alguma dificuldade, quando as coisas estão mais difíceis, as pessoas que conseguem resolver essas dificuldades, conseguem ajudar as outras pessoas a resolver as dificuldades, começam a adquirir respeito dos outros membros do grupo onde ele está inserido. As experiências compartilhadas, ou seja, quando você compartilha suas experiências, isso indica que você já está em um estágio mais avançado de bom relacionamento. Porque se você não conhecer, não tiver respeito pela pessoa, você não vai compartilhar suas experiências, você não vai se abrir, não vai conversar com ela. Então, essas experiências compartilhadas demoram um tempo para você adquirir isso das outras pessoas que estão ao seu redor. Isso você só vai adquirir também quando essas pessoas tiverem confiança em você. E essa confiança demanda um certo tempo, porque se as pessoas não tiverem confiança em você, o relacionamento que você tem com ela não vai se sustentar. Por mais que ela tenha um respeito, que ela queira compartilhar as informações com ela, se ela não confiar em você, ela não vai passar essas experiências para você. A reciprocidade, ou seja, você não pode pensar somente em você. Os relacionamentos não podem ser unilaterais. O relacionamento tem que ser uma ação de doação e de recebimento. Então, quando você doa alguma coisa e recebe algo em troca, os relacionamentos tendem a ser melhor, tendem a seguir em frente. Para isso, você precisa sempre estar atento aos desejos, aos anseios das pessoas que estão ao seu redor. Você precisa dialogar, você precisa conhecer os companheiros seus de equipe. Você precisa saber quais são as expectativas dele, o que ele quer alcançar na vida dele. Bom, agora vamos falar um pouquinho de conflitos. Administrar conflitos nos dias atuais hoje é muito comum, né? É até desejável que se exista conflitos dentro das empresas, porque se todo mundo pensar igual, nada de novo vai surgir. Então, o conflito ele pode ser ruim, né? Porque pode gerar insatisfação dentro da equipe, mas quando você consegue administrar e solucionar esse conflito, o conflito passa a ser uma coisa boa, porque o resultado desse conflito vai ser uma mobilização de todo o grupo, de toda a equipe, para tentar chegar a um consenso e quando você consegue chegar a esse consenso e resolver esse conflito, normalmente você vai obter melhores resultados dentro da empresa, dentro de qualquer local em que você esteja inserido nos seus relacionamentos. Os conflitos têm três caminhos. Um primeiro caminho é a recusa do conflito, que normalmente é quando a pessoa não sabe o que dizer, não tem argumentos para poder defender o lado dele, aquilo que está gerando conflito para ele, então ele se recusa a ir em frente, ele se recusa a dialogar sobre esse conflito, a tentar resolver eles. Isso daí normalmente são uma conotação neutra, porque como ele não consegue dialogar, ele vai gerando tensão, ele cria um espírito de competição, é uma inquietação, a ansiedade dentro dele, vai gerando uma neurose dentro dele, porque ele em si, ele se recusa a dialogar, a resolver o conflito, porque ele não sabe, ele não tem argumentos para defender aquilo que ele acha que está deixando ele inquieto. E aí tem agora o caminho declarado. Bom, o caminho declarado é quando a pessoa entende que o lado dele está certo, que ele está dentro de um conflito e o que ele quer realmente é a guerra. Ele quer defender com unhas e dentes aquilo que ele acha que é certo, não importa as opiniões dos outros. Quer dizer, ele quer eliminar qualquer concorrente, qualquer outra opinião que divirja da dele. Então, isso daí são uma conotação negativa, porque vai levar à guerra, morte, destruição, violência, agressão. É claro que dentro de empresas normalmente não vai ter essa morte, destruição, mas falando assim, conflitos em caso de guerra, em caso de conflitos entre nações. E por fim tem o caminho assumido, que é o melhor caminho a ser seguido, que é a buscar uma solução para aquele problema. As partes aceitam que existe um problema e então elas resolvem buscar qual seria a melhor solução para aquele problema. Isso aí tem uma conotação positiva, porque esse conflito que existe é transformado em um problema a ser resolvido e essa resolução de problemas vai gerar novas oportunidades. É uma capacidade de crescimento e desenvolvimento dentro da organização. As fases do conflito. Bom, a primeira fase é a fase inicial,
O que é importante na fase inicial? Na fase inicial é preciso saber quem são as pessoas que estão envolvidas nesse conflito, né? Se elas estão conscientes do problema, o que é que está gerando esse conflito. Na fase inicial, normalmente a gente tem uma consciência assim, a gente sabe muito pouco sobre o conflito, né? Porque cada um vai ter uma opinião divergente, cada um tem uma informação a passar sobre o conflito, então é muito disperso essas informações. Então, às vezes, as pessoas que estão envolvidas não têm uma disposição para enfrentar essa situação, e com isso você tem que passar a levantar essas informações, você tem que procurar quais são os indícios do conflito, por que aquele conflito está acontecendo, quais são os fatos que estão pertinentes àquele conflito. Então você tem que passar a dialogar com as pessoas envolvidas no conflito e tentar mostrar para essas pessoas que a melhor opção seria dialogar e tentar entrar num acordo para resolver esse conflito. E o diálogo é sempre melhor do que ficar sempre com aquela picuinha, com aquela desavença entre um e outro. Para isso, você tem que ouvir atentamente, você tem que prestar atenção nas opiniões de cada um que está envolvido no conflito. Depois, você tem que encorajar elas a falar sobre o problema, encorajar elas a dar uma opinião sobre qual solução eles acham que seria ideal para o problema. E aí, com isso, você vai aos poucos desfazendo aquela defesa, né, que a pessoa tem, aquele receio de contar alguma coisa para outra pessoa e ser prejudicado com isso. Você vai quebrando as resistências. Aí você vai conseguindo uma adesão significativa de todos os envolvidos. E quando o conflito já está maduro, pronto para ser tratado, a gente vai passar para a fase decisiva, que é onde vai ser tomadas as decisões sobre como resolver o conflito. Na fase decisiva, a administração de conflitos requer muita atenção, porque você tem que explicitar os termos do conflito, né? Todos têm que saber por que está acontecendo aquele conflito, né? E tem que fazer com que apareçam as queixas, quais são os motivos das queixas daquele conflito. Então você tem que evitar avaliações precipitadas a favor de um, a favor de outro, qual decisão vai ser tomada. Então tudo tem que ser analisado com cuidado. Não pode precipitar na tomada de decisão e você tem que deixar bem evidente as posições diante do problema. Quais são as prioridades da equipe, quais são as prioridades da organização, quais são as pretensões para poder resolver aquele problema, deixar bem específico quais são as divergências, quais são os riscos que essas divergências podem causar para as pessoas, para a organização em si. Tem que se diagnosticar todo o problema, estabelecer qual é a causa do problema, qual é a fonte do problema e com isso, poder achar alternativas para agir e solucionar esse problema. Na fase decisiva, vai ter muita informação divergente. Por quê? Porque tem um mal-entendido. Cada um tem uma opinião, cada um tem algo que ele quer falar. Ah, eu acho que isso é melhor, o outro acha que aquilo é melhor. Ou seja, o que é bom para um não vai ser bom para outro. As pessoas normalmente vão estar alteradas, com o estado emocional alterado. Está todo mundo de cabeça quente e pode acontecer aquele jogo de poder, entendeu? Uma pessoa achar que eu posso mais do que o outro, eu sou mais importante para a empresa do que ele, então minha opinião tem que prevalecer. E pode acontecer também de existir questões que são irrelevantes e que nada vai contribuir para a resolução do problema. Então essas questões têm que ser abstraídas, você precisa descartar isso na hora de decidir. Tem que ser muito bem planejado e, depois que você planejou, implementar quais são as ações mais indicadas para resolver o problema. E ainda após você implementar essas ações, tem que ser monitorado para ver se aquilo que foi decidido, se aquele consenso que foi criado está sendo seguido e continuar medindo para ver se aquelas pessoas que estavam envolvidas no conflito conseguiram entrar num acordo e como andam as emoções, como andam os relacionamentos entre elas. Feito isso, você vai passar para a fase de manutenção, ou seja, que você vai verificar quais foram as medidas que foram acertadas quando você entrou nesse consenso, quando você decidiu, né, para acabar com esse conflito, e você vai verificar quais foram os melhores resultados, quais foram as melhores opções que foram escolhidas, e você tem que divulgar esse sucesso. As pessoas dentro da organização têm que conhecer que, olha, aquele conflito que teve, nós tomamos tal decisão, e essa decisão ajudou a melhorar o conflito, ajudou a acabar com o conflito e melhorar o relacionamento dentro da empresa. Os conflitos, quando eles são bem administrados, eles tendem a se desfazer. Ou seja, normalmente eles vão acabar. E o potencial que foi gerado por esse conflito tem que ser aproveitado pelas pessoas e pela organização, porque essa divergência de ideias,
quando você tem ideias diferentes, você chega a um consenso, isso vai servir de exemplo para que a organização possa crescer e tomar novas atitudes e novas ideias. Existem estratégias e táticas para a administração dos conflitos. Primeiro, você precisa saber a fonte, da onde está vindo o conflito. Quando você tem fontes de informações muito divergentes, você tem que procurar esclarecer, ter a definição, interpretar o que é que está acontecendo. Porque uma pessoa está vendo uma situação de um jeito e outra pessoa que está envolvida no conflito vê de outro jeito. Será que essa informação chegou correta? Chegou da mesma forma para as duas pessoas? Aí você pode ter valores divergentes ou interesses incompatíveis, que é uma outra fonte de conflito, porque às vezes as pessoas tendem a ver as coisas de uma forma, ter interesses diferentes. As pessoas normalmente precisam ter os mesmos interesses dentro da empresa, mas às vezes o interesse de um grupo dentro de pessoas dentro da empresa, de um setor, pode estar divergindo do interesse de outros. Então você precisa buscar um valor comum. Você tem que buscar uma solução em conformidade com esses valores. Ou seja, você tem que adequar os valores desses dois grupos divergentes, desse conflito, para que chegue a uma solução, para que você examinar as semelhanças que tem entre um e outro e fazer com que isso possa resolver o conflito. Às vezes esses valores divergentes pode ser porque não tem inexistência de valor comum, né? Você tem que buscar uma proposta aceitável. Às vezes não dá para agradar todo mundo ao mesmo tempo. Então você tem que fazer uma negociação, você tem que fazer uma conciliação, você tem que fazer uma busca, você tem que achar um meio termo que é capaz de atender ambas as partes. Os estados emocionais exacerbados são a personalidade. Às vezes a pessoa está muito nervosa, está descontrolada, e isso está gerando conflito dentro da equipe. Aquela pessoa está sempre mal-humorada. Então, às vezes você precisa o diálogo com essa pessoa, fazer com que ela desabafe, que ela converse com você. Você vai proteger essa pessoa dela mesma, porque às vezes as atitudes dela só estão prejudicando ela e também pode vir prejudicar o grupo. Você tem que mostrar muitas vezes compreensão, porque talvez esses estados emocionais estão vindo derivados de algum outro problema particular que a pessoa está tendo, problema de saúde. Então aí você tem que fazer um apaziguamento da situação. Você tem que fazer a pessoa liberar as tensões emocionais dela. Bom, um outro fato aqui que a gente vai ver é quando você tem problemas que você precisa resolver, que as fontes vêm de vários outros problemas. Então, muitas vezes a pessoa quer se impor, então você tem que usar a força para conter essas desavenças que está tendo, e você precisa estabelecer regras e definir estruturas. Então, se você não consegue chegar a um consenso entre essas partes que estão em conflito, algumas vezes você vai ter que se impor, você vai ter que usar a força para eliminar esse problema. Ou seja, eu mando, eu sou o chefe, eu quero que seja assim, vocês vão seguirem isso. Aquele que não estiver bem vai ter que sair da organização. E às vezes você vai achar com fontes que são questões irrelevantes. Ou seja, essas questões irrelevantes são termos inoportunos, coisas que não levam a nada, fofoquinha, são briguinhas, você ficar querendo se meter muito na vida do outro. Então, quer dizer, a tática disso a princípio para resolver esse conflito, você vai ignorando, vai adiando tomar uma decisão. Porque como são coisas irrelevantes, com o tempo isso vai se esvaziando, vai acabando, né? Então, você consegue ter uma fuga daquele termo inoportuno, daquelas questões que são irrelevantes, sem precisar gastar, sem precisar fazer muita reunião, sem precisar ficar convocando equipes para dissolver algo que não é relevante para ninguém. Bom, quando você deixa de agir, não consegue administrar os conflitos, você começa a ter problemas dentro da sua equipe, dentro da empresa. Você pode ter problemas de sabotagem aberta ou mascarada, a pessoa pode te sabotar, fazer coisas que não deve para te prejudicar, deslealdade, né? A pessoa começa a tentar te destruir, começa a querer te passar a perna, começa a te enganar, passar informações falsas a seu respeito para as outras pessoas, começa a não ter lealdade com a organização, com isso ela pode até passar segredos de dentro da organização para outros concorrentes. A autopreservação, ou seja, a pessoa ele não vai assumir responsabilidade nenhuma, ele vai ficar omisso lá, não importa o que está acontecendo, quais são os problemas, eu estou quietinho no meu. A autopreservação vem junto com a acomodação, ou seja,
é interesse comum, vou ficar quietinho aqui, não me interessa os problemas que estão acontecendo com os outros. E também, quando você não resolve os conflitos, as pessoas envolvidas vão ficando alienadas, porque eles começam a se desligar, eles começam a perder interesse no trabalho. Ele está ali presente, mas está com a cabeça em outro mundo, em outro lugar. E existe a segregação adaptativa, que é aquilo, deixa disso, né? A pessoa não quer ter um confronto, não quer resolver o problema. Não, deixa isso quieto, depois a gente resolve. Então, que a gente volta naquele problema lá, né? Que são aquelas situações que nós vimos aqui em cima, que é a recusa do conflito, né? Que é uma conotação neutra, que só vai gerando tensão e não resolve o problema. E tem a polarização melodramática, né? Que é aquele cara que o conflito ele não consegue resolver e o cara fica sempre lá dando uma de coitadinho, que tudo é culpa dele, que todo mundo não gosta dele. Então, esse é o problema, esses são problemas que acontecem quando não se consegue administrar o conflito. Então, para se administrar conflitos, o ideal é acompanhar todas as fases do processo de evolução do conflito, desde a fase inicial, que é o levantamento de informações, a fase decisiva, onde você toma as decisões para resolver o conflito, e a fase de acompanhamento, de monitoramento, que é para saber se as decisões tomadas realmente resolveram os conflitos. Tem sempre que evitar a precipitação. Você não pode se precipitar sem você analisar quais são as fontes, quais são as táticas, qual a melhor forma de você resolver. E também não pode ficar adiando muito resolver o conflito. Se tem um conflito, levantou todas as informações que precisa, vai lá e resolve esse conflito. Use a estratégia adequada para cada natureza do conflito, ou seja, você identificou que a fonte é uma, então você vai usar quais são as táticas, quais são as estratégias para resolver aquele conflito. Não adianta o conflito lá ser porque a pessoa não recebeu uma informação correta, você querer impor, você querer decidir, sem que tenha uma negociação. Às vezes você só conversar com a pessoa nesse caso, dialogar, você já explicando, passando a informação da maneira correta para ela, vai resolver o conflito. O diagnóstico tem que ser objetivo e tem que ser impessoal. Ou seja, você tem que diagnosticar qual é o problema e não é porque você é mais amigo de um ou mais amigo de outro que está envolvido no conflito, você vai tender a resolver a situação para o lado daquela pessoa que você tem mais afinidade. Tem que ser impessoal. E você tem sempre que procurar ser empático, você tem que manter um bom relacionamento com todos que estão envolvidos no conflito para você conseguir trazer a atenção deles e para o seu lado, fazer com que eles se abram, exponham quais são os problemas e que exponham aquilo que eles acham que pode servir de solução também. Tem que ver sempre as semelhanças em vez das divergências. Procure ver o que os dois grupos que estão em conflito têm em comum, aquilo que eles acham que está certo primeiro, para depois resolver aquilo que eles acham que está errado. Bom, falando de capital humano, razão e emoção que agregam valores. Antes de falar aqui de capital humano, inteligência emocional, eu vou falar primeiro das fases de evolução dos modelos de gestão. Na história de administração, o tempo tem estilos diferentes de liderança com características específicas. O modelo de gestão de tarefa é lá da época do Taylor, onde, quer dizer, planejar e executar tarefas nas linhas de produção. Era a organização racional do trabalho, somente isso. Eram as linhas de produção do Taylor, do Ford. Depois partimos para a gestão estrutural, né, que é o FAIOL, onde se criou aqueles 4 paradigmas, né, as 4 funções da administração, que é planejar, organizar, dirigir, controlar a execução de tarefas. Depois veio a gestão de pessoas. Começou a se entender que as pessoas eram importantes para a organização. Que até então, na época do FAIOL, o importante era a produção e organização das tarefas. Quando surgiu a gestão de pessoas, os grupos, os ambientes sociais ficaram entendidos que eles influenciavam na produtividade. Os funcionários que estavam bem proporcionavam um aumento de produtividade. Quando os funcionários não estavam bem, a produtividade caía. O líder passou a ser um gerenciador de pessoas. Depois nós tivemos a gestão por regulamentação, que foi a burocracia, né? Isso aconteceu um pouco antes da Segunda Guerra Mundial. Foram criadas várias normas, regulamentos, quer dizer, o líder só tinha que fazer cumprir os regulamentos, quer dizer, se todo mundo seguisse a norma, aquilo que estava escrito, a empresa, a organização atingiria os objetivos. Depois da Segunda Guerra Mundial, surgiu a gestão por tecnologia. A tecnologia começou a ter aquele boom, um aumento do desenvolvimento, principalmente por causa da guerra, porque os inimigos, né, da guerra, Estados Unidos, Alemanha, eles buscavam novas formas de tecnologia para conseguir sobrepor, né, o seu adversário.
Então, na época da tecnologia, quando a tecnologia passou a ser importante, aquele líder que conseguia trabalhar com tecnologia, ele se destacava. E o objetivo dele era extrair a máxima eficácia possível das novas tecnologias. Aí passou a ter a gestão pelo meio ambiente, ou seja, passou aquela teoria de que o todo está contido, que tudo está interligado, né? O gerente, o líder, né, passou a gerenciar relações entre as partes da organização. Então não era só mais gerenciar a pessoa, você tinha que gerenciar os departamentos, gerenciar tudo aquilo que estava envolvido com a organização. Chegou a gestão de contingência, onde tudo é relativo, né? Tudo depende do que está acontecendo. Não tem algo que é certo, nem tem algo que é errado. Então o líder tem que identificar qual é a melhor alternativa para alcançar os objetivos. Aí passou para a gestão de qualidade, ou seja, tinha que ter qualidade de vida, aquela preocupação com a eliminação de perdas. Você não pode ter desperdício e erro. Então você tem que ser mais eficiente naquilo que você faz. E o enfoque passou a ser na satisfação total do cliente. O líder passou a ser mais participativo. Até que chegou hoje, que é a gestão que está em voga hoje no momento, que é a gestão por aprendizagem. É a fase atual onde você cria a figura de um mentor. Quer dizer, esse mentor seria um líder com um bom conhecimento humano e uma capacidade de aprendizagem. E além de ele ensinar, ele consegue aprender com as pessoas que estão ao redor dele. E esse conhecimento humano é o principal recurso hoje de uma organização, que é onde nós vamos voltar aqui, né, que a gente vai falar do capital humano. O capital humano, o que é? O capital humano é a soma de todos os conhecimentos, experiências das pessoas que estão envolvidas, que fazem parte da organização. Então, são seus donos, os líderes, todos os colaboradores, os funcionários, os clientes, todo esse conhecimento, a gestão dessas emoções, dessas pessoas formam o capital humano. E isso hoje é considerado a parte mais importante, o bem mais precioso que uma empresa pode ter, junto porque isso daí, esse conhecimento humano, esse capital humano também é a agregação de informações. E como hoje a informação é o bem mais precioso que as organizações, que as empresas têm, então o capital humano está inserido nisso e é um dos bens mais preciosos para uma organização. Então, hoje nas organizações, você vai ter uma combinação de intelecto, que é a inteligência, né, e a inteligência emocional. O que é a inteligência emocional? É a capacidade da pessoa de identificar as emoções dela com facilidade. Quer dizer, ela consegue ter capacidade de se automotivar, de controlar as emoções dela para poder utilizar isso no momento ideal. É aquela pessoa que tem capacidade de perceber mudanças de comportamento, mudanças das emoções das outras pessoas que estão em volta dele, né? Ele consegue canalizar essas emoções, ele consegue, assim, inteligência emocional é uma pessoa que consegue praticar a gratidão, ele consegue deixar as pessoas que estão em volta dele satisfeitas, porque ele mostra para elas o quanto elas são importantes para trabalhar junto com ele, para estar junto na empresa. Quem tem inteligência emocional é uma pessoa motivadora, ele consegue desenvolver ótimos relacionamentos pessoais. Então, como hoje o trabalho está em constante transformação, a equipe é muito importante você ter equipes formadas por pessoas que tenham capacitação e que também estejam dispostas a colaborar. É o que muito que se fala hoje de proatividade. Ou seja, os líderes que são capazes de ir além de análise puramente racional são hoje os líderes que são chamados de líderes mentores. Então, são aqueles líderes que são capazes de educar, treinar e controlar as pessoas através da inteligência emocional. Então, quando esse líder possui essa inteligência emocional, ele vai inspirar confiança nas outras pessoas que dependem dele. Ele vai saber ouvir, ele permite que as pessoas desenvolvam sua criatividade. E quando você permite que as pessoas desenvolvam sua criatividade, isso provavelmente vai gerar novas ideias e isso vai produzir ganhos para a organização onde eles estão inseridos. Ou seja, o fator humano é cada vez mais importante dentro da empresa. Falando ainda em fator humano, a base dos trabalhos das organizações que aprendem está em 5 disciplinas de aprendizado. Vamos falar das 5 disciplinas. Maestria pessoal. Bom, pessoal, maestria pessoal é o aperfeiçoamento da pessoa, né? É a pessoa buscar ser bom naquilo que ele faz,
né? Vai além de objetivos e metas ocasionais, é quando você consegue acreditar nas pessoas e trabalhar em conjunto com essas pessoas. Maestria pessoal é quando você atinge um nível de maturidade, em vez de você ficar resistindo às mudanças que ocorrem constantemente na empresa, você passa a trabalhar em conjunto com essas mudanças. Você busca sempre um processo contínuo de aprendizagem. Os modelos mentais são princípios arraigados, são generalizações, ou mesmo imagens que influenciam como nós entendemos o mundo e como nós agimos. Ou seja, o modelo mental é como nós vemos as coisas, né? Como nós imaginamos que as coisas são. Então, nós criamos uma imagem de que tal situação deva ser de tal forma. Então, quando nós encaramos esses objetivos como algo difícil de ser alcançado, esses modelos mentais podem nos prejudicar. Mas quando nós criamos modelos mentais, vemos como as coisas deverão ser feitas e buscamos atingir esses objetivos, os modelos mentais passam a ser benéficos. Visão compartilhada, ou seja, quando você cria um senso de grupo e você passa a alcançar uma visão comum. Não há mais só aquilo que eu quero, é aquilo que o grupo quer, aquilo que precisa ser feito para que todos cresçam em conjunto. Mas essa visão, ela vai surgir ao longo prazo, porque é aquela história, né? De você compartilhar a experiência, de você ter confiança. Então, a visão compartilhada vai sendo um investimento a longo prazo dentro da empresa. O aprendizado em equipe. Hoje é fundamental. Em todas as empresas, as pessoas têm que aprender em equipe. Todos na equipe precisam ter capacidade de aprender, precisam ter vontade de aprender. Porque hoje você tem que agir sempre junto, você tem que agir em conjunto. E quando você aprende junto, você passa a cultivar o diálogo, você passa a trocar experiências e com isso você consegue aprender mais rápido. Bom, falando de pensamento sistêmico. Pensamento sistêmico é você conhecer o organismo como um todo. Você vai integrar todos os saberes, tudo aquilo que envolve a empresa. Você vai deixar de ter um sonho só seu para compartilhar um sonho coletivo. Você aprende a somar, você aprende que o mundo é composto por forças separadas e que essas forças precisam se relacionar. É muito difícil, né, as empresas hoje, nessa parte de pensamento sistêmico, passar a cultura da empresa para os funcionários, porque é difícil você manter funcionários hoje dentro da empresa, porque há uma grande mudança, né, uma rotatividade de funcionários, porque hoje as pessoas estão sempre buscando melhores oportunidades, coisas que lhe dão novos desafios. Então, a rotatividade que acaba prejudicando essa formação de pensamento sistêmico. Bom, pessoal, agora nós vamos falar de percepção e tomada de decisões individuais. Bom, o que é percepção? Percepção é o processo pelo qual os indivíduos organizam e interpretam suas impressões sensoriais, ou seja, como eu dou sentido a alguma coisa que eu vejo. Eu vejo um objeto, vejo uma pessoa, vejo uma situação, um ambiente, e é como eu vou organizar minha mente e vou interpretar isso que eu estou vendo. Então, as pessoas nem sempre têm uma percepção do que realmente é real. Quer dizer, nós nos baseamos na percepção do que nós achamos que é certo do que é real, e não muitas vezes no que realmente é a realidade daquilo que nós estamos analisando. O mundo é importante para o comportamento, é o mundo na forma em que é percebido. Existem alguns fatores que influenciam na percepção. Fatores que podem influenciar no observador. São algumas atitudes, motivações, às vezes uma atitude que ele vê uma pessoa tomando pode influenciar na percepção que ele tem daquela pessoa ou daquele determinado momento. As experiências que ele já viveu, as expectativas que esse observador tem sobre uma determinada situação podem influenciar na percepção do que está acontecendo. No alvo, no objeto da percepção, às vezes quando é uma novidade, movimentos, sons, tamanho desses objetos podem influenciar na percepção que a pessoa tem daquele objeto. E na situação, aquele momento pode ser um momento que não seja muito oportuno para a pessoa que está observando, ele pode estar passando por um momento difícil, ele pode sofrer influências externas que vão alterar a percepção dele daquele momento, daquela situação. O ambiente de trabalho onde ele está inserido pode levar ele a uma percepção diferente de uma determinada situação, o ambiente social onde ele vive. Então, por exemplo, uma pessoa que vive numa área muito pobre, ele pode ver uma situação, até percepção de vida diferente de uma mesma situação de uma pessoa que vive numa área rica.
nós costumamos muito fazer julgamento sobre outras pessoas. Bom, falando sobre percepção da pessoa, quando nós fazemos julgamento sobre os outros. Normalmente nós temos percepções diferentes referente às pessoas do que quando nós temos sobre objetos inanimados. Quando a gente tem que analisar o comportamento das outras pessoas, nós fazemos julgamentos antes mesmo de conhecer as pessoas, né? Nós fazemos pré-julgamentos. A teoria da atribuição, ela foi proposta para explicar por que julgamos as pessoas diferentemente, conforme o sentido que atribuímos a um dado comportamento. Quando observamos o comportamento de alguém, tentamos determinar se a causa desse comportamento é interna ou externa. As causas internas são comportamentos que estão sob o controle do indivíduo, e as causas externas são comportamentos resultantes de estímulos de fora. Três tipos de comportamento, né? Diferenciação é quando o indivíduo começa a mostrar comportamentos diferentes em situações diversas. Nós vamos ter aqui o exemplo, né? O funcionário ele chegou tarde e os colegas começam a reclamar porque aquele funcionário está sempre chegando tarde. Isso a gente tem que analisar. Pode ser uma influência interna ou uma influência externa. Pode ser interna porque normalmente o cara é preguiçoso, não gosta de trabalhar mesmo, não está nem aí, ou é uma influência externa. Ele está com algum problema de saúde, o ônibus que ele precisa pegar para ir ao trabalho, o meio de transporte que ele usa está atrasando. Então, pode ter tanto influência interna como externa. O consenso. Quando muitas pessoas começam a agir de maneira semelhante, então mostra-se que tem um consenso a respeito daquele comportamento. Então, no ponto de vista da teoria de atribuição, se você tem um consenso alto, isso quer dizer que é uma causa externa, que as pessoas sofrem influências de comportamentos de estímulos de fora, né, às vezes comportamentos de outras pessoas, e vendo as pessoas agirem de uma forma, todos começam a agir daquela mesma maneira, então isso cria um consenso. E coerência. Quando você vê uma pessoa que sempre reage da mesma forma, não importa se o mundo está acabando, se está tudo bem, é aquela velha história, né? O circo está pegando fogo e para ele o bombeiro está de férias. Então, essa pessoa ela é coerente com aquilo que ele faz. Ele não toma medidas diferentes para cada situação, para a mesma situação, para cada situação que vai acontecendo. Então, ele é sempre coerente no comportamento dele. Quando uma pessoa tem coerência, eu costumo dizer que a atribuição dessas causas são internas, que isso faz parte do caráter, da formação daquela pessoa, né? Ele é sempre coerente com aquilo que ele faz. Bom, no julgamento de outras pessoas, a gente tende a ter a estereotipagem, né? A estereotipagem é aquilo, né? Você vê uma pessoa que é diferente do que você tem um comportamento diferente, ou pertence a um grupo diferente do que você está inserido, no que você está acostumado, você já acha que aquela pessoa não serve, que aquela pessoa, você faz aquele pré-julgamento. Às vezes você vê uma pessoa com brinco, tatuagem, você já acha, aquela pessoa é marginal. Então isso é você fazer uma estereotipagem, um julgamento da pessoa. A projeção, quer dizer, a projeção é você atribuir aos outros aquilo que você tem em você mesmo. É você projetar suas emoções, suas frustrações nas outras pessoas. Percepção seletiva é você ver somente aquilo que te interessa, né? Não importa o que a pessoa está te falando, como ela age, para você só tem importância aquilo que interessa para você. Se algo que aquela pessoa está fazendo naquele momento é algo que não te interessa, você faz uma percepção seletiva. Você vai abstraindo aquilo ali, você não analisa a pessoa como um todo, só com base naquilo que te interessa. O efeito de halo é você criar um tipo de avaliação contínuo da pessoa só de uma forma. Por exemplo, o efeito de halo é você colocar só avaliações positivas. Não importa se aquela pessoa está fazendo coisa errada, você só vê coisas positivas naquela pessoa. E o efeito de contraste, que é você pegar, você nunca analisa a pessoa por ela só. Você não analisa só a pessoa, você sempre começa a tecer comparações daquela pessoa com as pessoas que estão em volta dela, com pessoas que você já julgou, que você analisou antes. Então, isso é efeito de contraste. Em vez de você analisar a pessoa, você passa a passar o indivíduo que você está analisando, comparando ele com outras pessoas. E dentro das organizações, as pessoas sempre vão estar julgando umas às outras. Esses julgamentos podem ter consequências importantes para a organização. Você verifica no caso de julgamento para entrevista de seleção.
Se você criar uma impressão antecipada, né? Se você começar a criar aqui uma estereotipagem de uma pessoa, se você começar a fazer percepção seletiva daquilo que ela está te falando, você não vai estar analisando ela de uma forma completa, de uma forma ideal. Então, qualquer informação negativa, aquilo que você achar que não está legal no começo da entrevista, vai ter o peso durante toda a entrevista, né? É aquela velha história, a primeira impressão é o que fica. E muitas vezes uma pessoa pode ser contratada, pode ser considerada um bom candidato pela ausência de características desfavoráveis. Se você não achar, na sua opinião, nada que seja desfavorável, pode ser mais importante do que analisar aquilo que ele tem de características favoráveis. Aquelas coisas de bom que ele tem, às vezes não é tão importante do que se você não achou nada de ruim. Expectativas sobre o desempenho. Quer dizer, as pessoas criam expectativas para validar as percepções de realidade que ela tem, mesmo se essas percepções estiverem erradas. Então você vai gerando expectativas sobre o desempenho dessa pessoa para que ela realize as coisas da forma que você acha que está mais correta, né? Isso pode acabar afetando o desempenho no trabalho, né? Porque como você cria uma expectativa muito grande, você vai afetar o desempenho. A avaliação do desempenho é quando você usa medidas subjetivas para uma pessoa avaliar outra pessoa, você passa a deixar isso no meio pessoal. Então, se o avaliador ele não gostar daquela pessoa, ele pode tender, né, a colocar avaliações negativas para aquela pessoa, mesmo que ela trabalhe muito bem. Então, hoje uma tendência nas empresas é utilizar aquela avaliação 360 graus, onde várias pessoas analisam todas as pessoas. Um avalia o outro, né, e com medidas objetivas. Né? Você determina o que é que tem que ser avaliado e não deixar a critério da pessoa que está avaliando o que tem que ser avaliado. Bom, existe uma ligação entre percepção e tomada de decisão individual. Toda decisão, tomada de decisão, vai ocorrer em reação a um problema. Isso é, tem uma discrepância entre o estado atual das coisas e o estado desejável. Se alguma coisa que está acontecendo hoje não está de acordo, está gerando um problema, então ela não está dentro daquilo que deseja que seja, né, como as coisas têm que ser. Para se tomar decisão, você tem que ter interpretação e avaliação das informações. As decisões devem ser tomadas seguindo alguns passos para otimizar e ela tem que ser racional. Você não pode tomar decisões só com base nas suas emoções. Então, existem limites para que você tome essas decisões. Aqui a gente tem um gráfico de quais são os modelos, né, para tomada de decisão racional. Primeiro, preciso definir o problema. Você ter a clareza do problema, saber ao certo o que é que está causando o problema. Aí você tem que identificar critérios para a decisão. Qual vai ser os critérios que vão te dar um melhor retorno para resolver esse problema. Aí você tem que balancear esses critérios. Você tem que atribuir pesos específicos. Então não pode ficar limitado ao tempo, ao custo para resolver o problema. Quando você balanceou, você verificou qual é o problema, quais são os critérios específicos, qual que é o critério melhor, qual que é o critério mais demorado, como vai ser a solução para o problema, você tem que passar a desenvolver alternativas. Você não pode ter só uma solução para o problema. Você tem que analisar quais são as preferências constantes, quais são aquelas alternativas que normalmente dariam certo para resolver aquele problema. Quando você desenvolveu essas alternativas, você tem que avaliar. Você tem que ter clareza na preferência da alternativa. Olha, essa alternativa é melhor por isso, aquela alternativa vai ser melhor por aquilo. Quando você desenvolveu e avaliou as alternativas, você precisa escolher qual é a melhor alternativa. Você precisa ter conhecimento das opções. Você precisa saber ao certo o que cada alternativa vai propor e quais serão os resultados que essa alternativa vai gerar. Então, com base nessas 6 fases, você consegue tomar uma decisão racional. O tomador de decisão ele tem que ser uma pessoa criativa, né? Ele tem que ter habilidade para gerar novas ideias, e essas ideias têm que ser úteis. Como a gente já falou no Capital Humano, criatividade é muito importante, porque ela permite que dentro do processo de tomada de decisões você possa avaliar as melhores opções e com isso decidir para que se resolva da melhor forma possível os problemas e
qual é a melhor solução para ele. Bom, limitações da racionalidade. Quando nós enfrentamos problemas complexos, nós tendemos a reagir reduzindo esse problema a um nível onde a gente compreende e consegue resolver. Por quê? A nossa capacidade de processamento dessas informações novas, de todas as informações que chegam para a gente, é limitado. Então é difícil a gente assimilar e compreender todos os dados necessários para otimização, para tomada de decisão muito rápido. Às vezes a gente precisa de um tempo maior para poder assimilar tudo isso. Então, às vezes, quando a gente acha uma solução que já é suficiente e satisfatória para resolver o problema, eu fico só naquela decisão, naquela solução. Eu não fico pensando depois como eu poderia ter agido de outra forma. Erros e vieses mais comuns, né? Viés de excesso de confiança, eu já sei de tudo, eu sei que eu sou bom. Viés de ancoragem, de confirmação, disponibilidade, representatividade, escala de comprometimento, erro de aleatoriedade, compreensão tardia e intuição. Compreensão tardia, eu vou entender só depois, né? Eu sabia que isso podia acontecer, mas só depois que eu fui verificar isso daí. Bom, pessoal, é isso que eu estou fazendo de resumo. Fiz o vídeo aqui para servir, para que eu possa estudar. Espero que eu consiga ajudar alguém também que tiver em dúvida em alguma parte da matéria. Valeu, pessoal.